capítulo 20. Oh, glória! Ele está aqui. E se não for para adorar Ele, eu não estaria aqui. Oh, aleluia. Oh, glória! Oh, aleluia. Rei dos reis. Oh, glória! Glória a Jesus. João 20, capítulo 20, versículo 11. Aleluias. Graças a Deus. Aleluia, Deus vivo. Todos acharam? Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco assentado, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes: mulher, por que chora? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Amém? Podeis assentar, amados. Pai, eu te louvo pela oração do teu filho, mas entrego neste momento este altar e também a minha vida em tuas mãos. Cumpra o teu querer, faça o que lhe apraz. Abra-nos a porta da tua palavra, também abra-nos a porta do céu, para que, se for necessário, nós sejamos recebidos na tua hora. Fica à vontade em nosso meio, opera através de nós o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a palavra do Senhor desta noite, o Evangelho segundo escreve João, no seu capítulo 20, ele vem dizendo que após Jesus sofrer morte de cruz, após o nosso Senhor ser crucificado, numa determinada sexta-feira, Jesus se rende a Deus e entrega o teu Espírito pela hora nona, às 3 da tarde da sexta-feira, e repousando o nosso Senhor sobre o dia de sábado, seguindo os princípios de Deus, a qual é reposo pelo dia de sábado. Jesus descansa no sábado sobre a sepultura dos mortos. E havendo Jesus descansado no sábado, no primeiro dia de semana pela manhã, a palavra do Senhor vai dizer que vai Maria Madalena com outras mulheres ao sepulcro. E ao chegar ao sepulcro, Maria se depara com a porta do sepulcro aberta. E quando ela chega e ela olha, ela não vai ver o corpo do seu Senhor, do nosso querido Jesus. Então ela corre e volta e chama Pedro
Cristo, estava nascendo um cristianismo sobre o mundo. Então eles voltam aterrorizados, porque eles sabiam da crucificação, eles sabiam da angústia e da agonia que Jesus passa. Só que eles não entendiam que, aleluia, quando Jesus falara em parábola, Jesus falara para eles: ou é necessário que o Filho do Homem padeça, mas ele será levantado dos mortos. Aleluia. Eu acho lindo que eles já haviam participado da ressurreição de Lázaro, já sabiam que Jesus tinha poder de ressuscitar. Só que agora o desespero toma conta deles e a visão espiritual, aleluia, é fechada, porque no meio da dor é muito normal, momentaneamente, a nossa visão ser fechada. Mas você precisa entender que essa dor não pode te escravizar. Ela pode ofuscar a tua visão. Ela pode te paralisar por segundos, por minutos. Alguns paralisam por dias, outros, por abandonar a fé, paralisam dentro de um quarto por anos, uma depressão. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, num domingo de Páscoa, ressuscita para dizer para mim e para você: tu és livre e tu não serás escravo da tua dor. Oh, Espírito da verdade. Tu és livre e não serás escravo do homem. Tu és livre e não serás escravo do vício. Por quê? Porque a porta do túmulo está aberta. Existe vida nova, existe ressurreição, existe vida eterna para aqueles que me creem. Não perecerão. E vão embora. Os discípulos vão embora, mas Maria permanece. Aquela que Jesus libertara de 7 demônios não arreda o pé enquanto não vê Jesus se apresentando para ela. Sabe o que o Evangelho nos faz? Aleluia, aprender nesta noite: não arrede o pé da presença enquanto Ele não se apresentar para você. Não pare de orar enquanto Ele não responder tua oração. Não largue o propósito enquanto Deus não determinar o fim do teu processo. E permanecendo ela do lado de fora, porque quem é libertador é diferente. Maria estava chorando. Quem é liberto não adora sorrindo, adora chorando. Você sabe por quê? Porque ele sabe exatamente de onde Deus tirou ele. E está no altar, está diante de Jesus. Não é sacrifício, é privilégio. Quem recebe uma libertação, quem tem um verdadeiro encontro com Deus, aleluia, não se paralisa nem diante de um demônio. Agora o cenário é: onde está o corpo de Jesus? Alguém não está vendo o corpo, mas levaram para ungir o corpo. Maria não saiu de casa para perder tempo. Ela colocou uma oferta de adoração. Ainda que o corpo estivesse morto, ela entregaria ao teu Senhor aquilo que ela tinha de precioso: mirra, incenso. Maria determina a ungir o corpo. Está morto, mas continue orando. Está acabado, está finalizado, está ridicularizado pelo homem, mas o cenário é de ressurreição, é de restauração. É Deus dizendo: continua no propósito. Aleluia, glória. Porque quem é adorador não para diante da dificuldade e nem diante da morte. De repente Maria para o lado de fora, porque não foi embora, olha de novo, ou se abaixa,
porque a tumba naquele tempo era mais profunda. Então Maria desce alguns degraus para novamente certificar o local onde Jesus estava dormindo no Senhor. E quando Maria entra de novo na tumba, aleluia, no capítulo 20, nos seus primeiros versículos, a palavra do Senhor diz que agora ela não vê apenas um lençol no chão que Jesus foi enrolado, ela também não vê apenas um lenço dobrado. Agora Maria tem uma visão diferente. Ela vê dois anjos, um nos pés e um na cabeceira, sentado sobre a pedra do túmulo. Dois anjos são seres, aleluias, espirituais. E quando o que é espiritual toca na terra, é só para dizer pro inferno: tem dono. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Os anjos estavam ali para anunciar para mim e para você, há mais de 2000 anos: tem dono. Este corpo aqui tem dono, ainda que não houvesse corpo. Ele veio na missão de dizer para mim e para você: o céu interviu na terra. Os dois anjos estavam ali para anunciar para Maria, aleluia, que houve intervenção. Você sabe por que você recebe oração em posição de mão? Não é porque o pastor quer te abençoar, não é porque o missionário quer te abençoar, é porque o céu quer intervir por nós para dizer: tu tem dono, teu corpo tem dono, e a tua alma também tem dono e tem morada. Deus está dizendo nessa noite: estou marcando o território. Eu estou assentando em pedras nesta noite. Convida Jesus para sentar nesta dificuldade que você está passando. Convida Ele para sentar do lado seu, dentro daquele quarto, no cantinho da tua cama, e confessa para Ele toda a tua necessidade, toda a dor da tua alma. Volte a sonhar no lugar de oração. Não é só orar de pensamento vazio, é para você voltar a sonhar como princípio. Você lembra quando você olhava com o primeiro amor para aquela situação que hoje não tem mais jeito? É Deus dizendo assim: volte a sonhar no lugar de oração, porque enquanto tu sonha, o céu realiza. Senhor, mas é impossível, está morto. Mas Deus está dizendo: o céu está intervindo por quem está morto espiritualmente. O céu está intervindo por relacionamentos mortos nesta noite. Aquilo que o diabo por engano matou, levou, carregou, sucumbiu, o céu está intervindo. O céu está intervindo por portas fechadas nesta noite. O céu está intervindo por profecias entregues nesta noite. E avistando Maria, aqueles anjos, ela veio a terceira pessoa surgir naquele ambiente. E a Bíblia diz que, cuidando Maria, jardineiro vai dizer para ele: onde colocaste o meu Senhor? Me diz aonde está, porque eu vou buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maria aqui dá prova da libertação dela, porque quem não é liberto faz quando pode e como quer. Mas quem é liberto está dizendo: ainda que eu não consiga, eu vou colocar nas costas e vou levar até a consumação dos tempos. Ainda que não é, meu Deus, ainda que se fosse por mim mesmo eu já teria desistido, mas eu obedeço o mandamento. Aleluia. Eu irei permanecer aonde tu colocaste o corpo do meu Senhor, porque eu vou buscá-lo, ainda que eu não vou dar conta, mas o céu vai intervir por mim.
gente liberta. Gente liberta não trabalha com dúvida. Não vive com dúvida. Não, ah, meu Deus do céu. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ela não havia levantado a tua cabeça ainda. Abaixando-se Maria para o chão, disse: onde colocasse o meu Senhor? Porque eu vou buscá-lo. Cuidando ela que fosse o jardineiro daquele lugar. Só que de repente, aleluia, Maria se surpreende. Porque de repente ela não está na frente de um homem simples. Ela não está na frente de um coveiro, de um jardineiro. Porque Jesus só aparece para quem vai adorar em espírito e verdade. Jesus só aparece para quem está disposto a dar uma lágrima. É por isso que ele vai olhar para ela e vai dizer: Maria! Quando ela ouve a voz do seu Senhor, aleluia, ela se estremece e grita: Ramone! Que significa mestre? Porque a verdadeira ovelha ouve a voz do seu Senhor. Porque a verdadeira ovelha, aleluia, não troca, ah, meu Deus do céu, chamado por lebre. A verdadeira ovelha não se dá enganada. Porque tem muita gente dizendo que é no nome do Senhor, mas o Senhor está muito longe disso. Porque tem muita gente que até está usando o nome do Senhor, está pregando o nome do Senhor, aleluia, está curando em nome do Senhor, mas o Senhor está longe dele. Porque quem carrega a presença não anda de qualquer maneira, não se apresenta de qualquer maneira. Tem dentro dele uma essência em que a tua ovelha conhece. Porque a voz do seu Senhor, quando ecoa sobre os nossos ouvidos, nós sabemos que é Ele, não temos dúvida. Nós sabemos que foi Ele que visitou, nós sabemos que foi Ele que operou, nós sabemos que foi Ele que curou. Ei, eu não sei se você crê nesta noite, mas esta voz que ecoou sobre os ouvidos de Maria está aqui para ecoar sobre os nossos ouvidos, para dizer: eu te chamei pelo nome. Aleluia. O inimigo está dizendo: não vai ser ninguém, não vai ser nada. Deus está te dizendo: te chamei pelo nome. Porque o nome de Deus entrega o CPF, número de identidade, chave de carro, mas nem sempre é Deus. Porque quando é Deus, primeiro Ele não vai olhar a tua necessidade geográfica, mas a tua necessidade íntima. Queres ficação? A geografia, o carro, a casa, não importa. Quando a tua alma está aprisionada na mão de Satanás, Deus nunca vai entregar algo para quem não tem parte com Ele. Como saber se é a voz de Deus? Primeiro eu venho para o reino, depois o reino torna a mim. É a palavra: buscar primeiro o reino, depois as outras coisas são acrescentadas. Chegou para você de qualquer jeito, não é do reino, não é de Deus, não é Jesus. Porque quando Jesus chega para derramar o poder dele sobre qualquer situação, primeiro ele chega te consertando, te alinhando. Aleluia. Primeiro ele chega moldando a estrutura. Primeiro ele chega fazendo você abandonar o barco que tu está andando, o jet ski, a lancha. Primeiro ele chega mudando meu Deus do céu, a vida de quem é dependente. Primeiro ele chega colocando no prumo da graça, senão não é Cristo. Porque Deus não trabalha com desperdício. Ele não vai botar azeite em vaso rachado. Para mim receber, primeiro eu entrego. Glória a Deus. Aleluia. E quando Maria percebe que é o seu Senhor, alegremente Jesus diz para ela: vai e diga
teus irmãos, que eu estarei com eles. Que eu estarei com eles. Porque no versículo 14, quando ela pede o corpo de Jesus, aquele jardineiro, e tendo disso isso, ela volta para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. A dor de Maria, o luto de Maria, não trouxe a ausência de Jesus. Deixa eu te dizer, Ele quer te apresentar. Não, peraí, deixa eu te dizer, Ele quer se apresentar. Ele não quer te apresentar, Ele quer se apresentar a você através dessa dor, dessa dificuldade. Você está preparada para ver Jesus? Você está preparado para encontrar Jesus? Você está disposto a abraçá-lo? Porque Ele já desceu aqui para dizer: tu és meu. Eu quero te abraçar. Eu já te amo antes mesmo de te conhecer, de te formar. Antes que tu fosse formado, eu já te conhecia. Oh, Espírito Santo. Então Jesus, depois daquela tarde, aleluia, Ele chega diante dos discípulos. Capítulo 20, versículo 19. Ele chega diante dos discípulos daquele domingo, do primeiro dia da semana. E a palavra do Senhor diz, no meio do versículo 19: e cerrado as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Deixa eu te dizer, Ele não precisou bater na porta, toque, toque. Ele se apresentou no meio, porque Ele sabia que lá dentro tinha adoradores. Jesus não vai esperar você sair deste mundo para bater toque, toque na tua porta. Ele está se apresentando aqui agora para mim e para você, para te dizer: eu quero sair deste culto com mãos garradas contigo. Ele é a porta, então Ele não precisa da porta. Ele fez, Ele faz. Ele é dono de tudo. Ele chega com as portas cerradas. Deus está dizendo assim: minha filha, eu não vou chegar na tua condição, vou chegar na tua imperfeição, vou chegar na porta fechada, no céu de bronze, diante da sepultura, para dizer: estou dando vida, estou dando sentido à tua vida. Ele está chegando no quarto escuro para te tirar da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, da síndrome do abandono, da tristeza. Ele avisa o céu: Ele não vai chegar, Ele já chegou. Porque está cocheando teus pensamentos em dois caminhos. Ele entrou com as portas fechadas. Ele está dizendo: mesmo com rejeição, mesmo sem nenhuma condição. Então não é o homem que se prepara para receber Jesus, é Jesus que entra dentro do homem e diz: hoje eu te chamei pelo nome para te dizer: tu és meu. Nunca foi sobre nós aceitarmos Jesus, mas sobre Jesus nos escolher. Porque se Ele não nos escolhesse, se Ele não nos amasse primeiro, nós nunca entenderíamos o que é amor. Porque o privilégio não é nós aceitarmos Jesus, mas é como Jesus nos aceita, cheio de defeito. Não tinha pecado, mas morreu na cruz por mim e por você, para que nós não padecêssemos. As portas estavam cerradas, mas não impossibilitou a presença. Talvez você está dizendo: hoje eu estou fraca, eu não estou mais orando, eu fechei a porta do meu quarto e não abri ela mais para Jesus.
eu não tenho, meu Deus, jejuado, eu não tenho lido a Bíblia, mas Jesus está dizendo: eu estou me apresentando a você de portas fechadas mesmo, só porque eu te amo. Eu estou me apresentando a você mesmo, você sendo um estranho para mim. Talvez você ache: eu não sou ninguém para Jesus. Jesus está dizendo: eu estou me apresentando a você antes de você me conhecer. Oh, meu Deus, o nome disso é bênção, o nome disso é salvação, o nome disso é libertação. E quando Jesus entra dentro daquela casa, tinha 10 discípulos chorando. Chorando, mas não abandonados. Chorando, mas não sem resposta. Ei, deixa eu te dizer, o choro pode durar uma noite. Enquanto você chora, o céu colhe as tuas lágrimas, porque mais precioso do que palavras são gemidos da alma. Mais precioso do que um texto, um poema, são os teus olhos lacrimejando diante de Jesus. A palavra do Senhor diz que estavam todos ali, menos Tomé, estavam em 10. E quando Tomé não estava, Jesus se apresentou. Eu vou te dar um conselho agora: não perde culto mais, porque quando você perde um culto, Jesus se apresenta e você perde a presença de Jesus. Aos faltantes de culto, aqueles que abandonaram as sinagogas, a palavra diz: não deixeis de congregar. Apresentou-se para eles, porém Tomé não estava. Disse: paz seja convosco. Imagine o choro agora interrompido pela boa notícia. É Jesus dizendo: eu cheguei para secar as tuas lágrimas, para romper as tuas aflições. Ei, eu cheguei para justificar a tua indignidade. É para isso que ele ressuscitou. Glória a Deus. É quando o inferno diz: eu vou matar, eu vou roubar a alma, vou destruir. Jesus está dizendo: não, eu vos dar vida eterna e vida com abundância. E tendo acabado de dar graça e paz, a palavra diz no versículo 22 do capítulo 20 que Jesus assoprou e ainda diz: recebeis o Espírito Santo. Recebeis aquele que tem poder de te curar, de transformar. Recebeis o Espírito Santo. E aquela casa que era choro agora é avivada, porque a lágrima traz avivamento. Aquela casa que estava em luta agora é festa, porque quando o profeta diz: receba o Espírito Santo, a igreja faz festa. Você imagina Jesus assoprando o Espírito dele sobre a igreja agora? Olha como ele assopra. Receba, receba, receba. Olha como ele assopra. Receba fôlego de vida. Receba o Espírito Santo. Receba, receba, receba. Receba de Deus um avivamento. Receba o Espírito Santo. Imagina aquele lugar avivado, porque é onde Deus se faz presente. A chama não apaga. Se tu quer descobrir se a pessoa foi liberta, ela vai passar por toda a aflição, por toda situação, mas ela vai sempre estar com um sorriso escancarado na boca. Alguém está dizendo: fulano é feliz, não tem problema nenhum. Ele nem sabe o que fulano passa, porque recebeu o Espírito Santo. A verdadeira libertação
Mas Jesus também, assim que Tomé chegou, e os discípulos anunciam que Jesus esteve lá, ele vai dizer: não creio, não acredito. Eu só acredito se ele me mostrar do lado, se ele me mostrar os furos das mãos. A misericórdia de Jesus é tão grande que a Bíblia diz que quando Jesus volta novamente e se apresenta aos discípulos depois de 8 dias, Tomé está presente. Porque se no primeiro culto Jesus se apresentou, você não estava, ele está voltando hoje para te dizer: eu não vou te deixar fora. Ainda que a dor tenha te trazido dúvida, cansaço, tristeza, mágoa, Jesus dá uma segunda oportunidade e aparece 8 dias depois diante da presença de Tomé. Porque agora Jesus vai dar oportunidade para Tomé crer. É Jesus dizendo assim: eu vou pegar essa situação que não deu certo da primeira vez e vou, aleluia, abençoá-la pelo meu Espírito Santo, soprar o meu Espírito e vou te fazer viver um novo de novo. Ele vai te fazer viver um novo de novo. Você que está se restabelecendo no caminho de Jesus, você que tinha parado, ele está dizendo: eu vou passar de novo diante da tua presença. Ainda que você não estava lá naquele momento para receber, Jesus retorna. É por isso que é essencial. É porque cada número que se perde é um milagre que não se repete. Mas ele todo dia retorna aonde ele é adorado, para alcançar vidas que ainda não se chegou a ele. Deus está dizendo: se há dentro de você algo que me impede de se achegar, hoje eu estou te dando a oportunidade de se confessar diante do Pai. Nós estamos assentando na mesa, nós vamos assentar na mesa para participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas se há algo, aproveita agora a ministração da palavra, examine o homem a ti mesmo, hein? Conserta aqui com Jesus na tua cadeirinha agora. Ele está te dando a segunda oportunidade. E ele diz: toca, Tomé. Não, Senhor, eu creio. Toca, Tomé, toca aqui nas minhas mãos curadas. Toca no meu lado, onde você disse que só acreditaria tocando. Porque Jesus foi lá para mostrar para Tomé que para os duvidosos ele também tem oportunidade. Mas agora Jesus vai falar de um povo que se chama nós. Nos próximos versículos 29, só para te dizer, ó. E disse-lhe: porque me viste, Tomé, creste. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus está dizendo: tu me viste, então tu creu. Mas bem-aventurados serão aqueles que não me viram, mas estão crendo lá na terra hoje. Oh, glória! Jesus está te chamando de feliz. Então não vai ficar sobre a tua casa nenhuma palavra de maldição. Não vai ficar sobre a tua casa nenhuma algema, nenhuma porta de bronze, nenhuma enfermidade, nenhum devorador. Ele está dizendo: feliz, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram na minha palavra. Recebeis o meu Espírito. Receba. E assim se fez aquele lugar. E assim se fez a presença de Jesus. Eu quero te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 23. Não podemos alongar, aleluia. Agora chegou o momento primordial. Porque primeiro nos alimentamos da palavra, que é pão da vida. Mas agora vamos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. Porque Ele nos dará privilégio de subir aos céus. Quem crê e for batizado será salvo. Primeira ordenança de um cristão. Segunda ordenança de um cristão: Santa Ceia do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Lídia, pela vida da irmã Pérola.
voltou para Jesus e a irmã Pérola aceitou Jesus. 9 anos. Bênção de Deus. Enquanto nós aqui localizamos a palavra, eu te convido você a abrir teu coração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Abra o teu coração agora, porque enquanto a palavra ministrada é lida, você dá tempo de se consertar com Jesus. Você dá tempo de pedir perdão a Deus pelos pecados, pensamentos, palavras, ações. Senhor, pelas nossas falhas, nossas misérias, nossas fraquezas. Reconhecemos os nossos erros, sabemos que não somos perfeitos. Que não somos perfeitos, mas temos um Deus que nos aperfeiçoa através das nossas fraquezas. Se tem uma alma para Jesus, este é o momento. Se tem uma alma para Jesus, esta é a hora. Se tem alguém que está na posição de Tomé, deixou de crer, só crê se vê, só vai acreditar se vê. Não, Jesus está te convidando. Ele diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creu. Se você parou na posição de Tomé, desistiu no passado, desistiu de caminhar, Cristo te chama hoje. Se você desistiu de orar, desistiu de buscar, Cristo te chama hoje. Se você desistiu do arrependimento, Cristo te chama hoje. Se você tem algo para se arrepender, eu te convido, pode ajoelhar no altar, confesse para Deus. Aleluia. Porque o inferno não é lugar de quem pecou. O inferno é lugar de quem nunca se arrependeu. E ele foi feito para Satanás e será lançado lá, Satanás e seus adeptos. Então, se eu sou cristão e nunca me arrependo, serei lançado. Peça a Jesus que neste momento se esvazie de si mesmo para encher cada um de nós da tua glória e do teu Santo Espírito. Diga a Ele que você não aceita mais essa vida, essa condição que você está vivendo hoje, e você precisa de uma transformação. Oh, Espírito Santo da verdade. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, e partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste deste pão e bebeste deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.